Bom dia, meus queridos. Como é que está sendo essa semana para vocês? A gente sabe que não tem sido uma semana fácil, é uma semana de adaptação para vocês, para nós, né? Porque agora nós temos que lidar com essa demanda, as demandas do mundo, né? As coisas que estão acontecendo, lidar com essa demanda de trabalho em casa, temos que nos organizar para isso, e vocês também. Mas eu vou enviar esse vídeo aqui da aula. Eu peço desculpa de não ter enviado antes os slides, que eu havia planejado anteriormente, né, que a gente ia fazer um trabalho em sala com esse texto. E aí, com todas as mudanças que ocorreram, né, aí eu preparei os slides e enviei hoje cedo, certo? Mas na próxima já tem os slides todos com antecedência. Eu vou ficar olhando aqui para ir acompanhando no meu computador, e aí vocês vão acompanhando nos slides quando vocês tiverem. O texto é sobre os princípios gerais do diagnóstico psicopatológico, né, do Dal Galarrond. E ele começa falando a respeito do valor e dos limites do diagnóstico psicopatológico. E ele começa assim falando que há duas posições. Uma posição é de que o diagnóstico psicopatológico não tem valor, e a outra é de que o diagnóstico psicopatológico é importante, é defendido, é útil. O que vocês acham? Vocês acham que o diagnóstico psicopatológico tem seu valor, é importante, ajuda ou não? Não é necessário, só serve para rotular, contribui com a discriminação e a exclusão das pessoas, né? O que vocês acham? Então, a primeira posição de que não tem valor, acredita que cada pessoa é uma realidade única e inclassificável, né? Que não é possível classificar as pessoas. Então, dessa forma, o diagnóstico ele serviria para rotular as pessoas, para pessoas que eram consideradas diferentes, excêntricas, que tinham seu comportamento anormal, diferenciado. Então, essa visão acredita que o diagnóstico psicopatológico tem como função apenas rotular aquele que é diferente. E ainda permitir e legitimar o poder médico, né, o controle social sobre um indivíduo que é desadaptado, que é questionador. E aí? O que vocês acham? Vocês acham que é assim mesmo? Que o diagnóstico ele tem essa função de legitimar o poder médico, né, o controle social sobre esse indivíduo que é diferente? Fica essa reflexão, né? Por outro lado, é uma segunda posição que sustenta que o diagnóstico psicopatológico é útil, que ele é importante. De acordo com essa visão, o valor e o lugar do diagnóstico são semelhantes ao valor e lugar do diagnóstico nas outras áreas da medicina. Por que nas outras áreas é importante? Por que é importante eu saber qual o tipo da cardiopatia que o indivíduo apresenta, qual o tipo de disfunção neurológica ele apresenta, qual o tipo de problema dermatológico ele apresenta, por que é importante? E por que na psiquiatria isso é menos importante? Então, às vezes, a gente tende a minimizar, né, quando se trata de a sociedade como um todo, a nossa cultura, né, a minimizar quando se trata de problemas que se referem à mente, às emoções, à psique, como se não fosse importante, como se não tivesse o seu valor. Então essa posição defende que sim, é importante, tem o seu valor, é tão importante, tem o seu lugar e o seu valor tão importante quanto nas outras áreas da medicina,
né? No caso, não é, tem a psiquiatria, as outras áreas têm a sua importância, por que que na psiquiatria não teria? Então, de acordo com essa visão, o diagnóstico seria o elemento principal e mais importante na prática psiquiátrica. Então, apesar disso, né, o Dal Galarrondo, ele afirma que é imprescindível considerar os aspectos singulares, os aspectos pessoais de cada indivíduo. É importante, né, o fato de se elaborar um diagnóstico não vai ignorar os aspectos singulares de cada pessoa. É importante considerar, é um ser humano. Porém, sem o diagnóstico, ele afirma, né, sem o diagnóstico psicopatológico aprofundado, não se pode compreender adequadamente o paciente e seu sofrimento, e muito menos escolher o tipo de estratégia terapêutica mais adequada. Então, a visão é de que o diagnóstico é importante, eu considerar o ser humano como um ser singular, né? Um ser que tem as suas peculiaridades, um ser que tem a sua subjetividade característica, porém, é importante eu ter um diagnóstico porque isso vai nos dar um norte, né? Isso vai nos permitir escolher a estratégia terapêutica mais apropriada, né? Então, esse é o objetivo, essa deve ser a visão, esse deve ser o objetivo, não de rotular, mas sim de ajudar a considerar o indivíduo nas suas particularidades, mas ajudar a traçar uma estratégia, né? A partir do momento que eu sei qual é o diagnóstico, isso vai me permitir já ter uma noção do curso da doença e a partir daí traçar uma estratégia, né? Uma intervenção terapêutica, uma estratégia, um tratamento adequado. O texto traz ainda a visão de Aristóteles, né? Aristóteles, ele tem essa visão o filósofo, né? Pró-diagnóstico, e eu vou ler aqui a citação dele. Ele diz que a arte aparece quando, de um complexo de noções experimentadas, se exprime um único juízo universal de casos semelhantes. Com efeito, ter a noção de que Calias, atingido de tal doença, tal remédio deu alívio, e a Sócrates também, e da mesma maneira a outros. Isso é da experiência, né? Não, Maria, tal remédio deu certo com ela. João, tal remédio deu certo, ou tal tratamento. Então ele diz que isso é da experiência. Mas julgar que tem aliviado a todos os semelhantes atingidos de tal doença, os fleumáticos, lembra que a gente falou dos tipos, né, de personalidade, Hipócrates, né, e outros mais antigos, Hipócrates, pai da medicina, ele falava a respeito das disposições de personalidade, acreditando que essas derivavam do tipo de que estavam relacionadas, né, ao tipo de patologia que estava relacionada a um excesso de líquido, né, um tipo de líquido no organismo, né, e aí ele fala, né, mas julgar que tem aliviado a todos os semelhantes atingidos de tal doença, como os fleumáticos, os biliosos ou os incomodados por febre ardente, isso é da arte. E isso porque a experiência é o conhecimento dos singulares, mas a arte dos universais, né? Então ele traz aí esse pensamento de que na experiência você consegue, né, compreender que João está com tristeza, Maria apresenta uma perda de interesse ou prazer, porém você entender, né, que aquele quadro é parecido em vários indivíduos, né, esse conhecimento universal, ele fala que isso é a arte, né, esse conhecimento dos universais.
o Aristóteles, ele coloca ainda que nesse processo diagnóstico há uma relação dialética, ou seja, há um diálogo permanente entre o particular, o individual, aquele paciente específico, aquela pessoa especial, e há um diálogo entre isso e o geral, o universal, né? a categoria diagnóstica a qual essa pessoa pertence. Então ele fala que no processo diagnóstico sempre vai haver esse diálogo entre o indivíduo, o particular e o universal, essa categoria, né, do transtorno que ele está inserido. Portanto, ele alega que nós não devemos esquecer que os diagnósticos são ideias ou construtos fundamentais para o trabalho clínico e para o conhecimento científico. Não nos esquecer que, apesar da patologia, apesar do diagnóstico, há um ser humano, há um indivíduo, né, por trás de um transtorno bipolar, por trás de uma esquizofrenia, por trás aí de um TEA, né? É um ser humano. Né? Às vezes a gente, e os próprios pacientes têm essa mania, né? Esse pensamento de se rotular. Ah, porque eu sou bipolar, eu sou depressivo, ah, eu esquizofrênico. Não, né? Nós já falamos a respeito disso, é um ser humano. Que apesar de uma categoria geral, universal, a qual ele faz parte, né, no que diz respeito ao diagnóstico, é um ser humano que está por trás, com suas singularidades, com suas peculiaridades, com suas características próprias. Então, no processo diagnóstico há essa relação, esse diálogo entre o particular, o individual, e o geral, o universal.